Prazer de coordenar essa terceira mesa com colegas realmente muito queridos, amigos, que o grupo me deu. Então, nós vamos começar com a fala do Daniel Schor, que é psicanalista, mestre e doutor pelo IPUSP, com estágio de pós-doutorado na mesma instituição. Autor de Heranças Invisíveis do Abandono Afetivo, um estudo psicanalítico sobre as dimensões da experiência traumática, publicado pela Blucher em 2017, membro do LIPSIC e do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. O título da fala dele vai ser A Problemática das Comunicações para além do princípio do prazer-desprazer. Me ouvem? Sim, tá. Boa tarde. Bom, um enorme prazer participar do evento. Acho que prazer é o tema aqui agora, né? Bom, eu devo dizer que, acho que, inicialmente, que quando eu preparava essa fala, me ocorreu que talvez a forma mais honesta e possivelmente mais clara de trazer para um debate a importância dos aspectos que me interessa discutir nesse evento seria recuperar um pouco do contexto e do modo como essa clareza foi e vem sendo obtida por mim, né? Em meados de 2015, eu me vi à época no exame de qualificação do meu trabalho de doutorado, realizado sobre orientação nesse áudio, que até ali discorria sobre a clínica do negativo na sua articulação com as questões do traumatismo e da psicossociação primários. Na banca, o Nelson colocou para mim uma questão que, de uma visão lateral, soa ampla, mas que a partir dali passou a me acompanhar durante a realização de todo o restante da pesquisa e depois dela. Ele fez acerca do meu trabalho a seguinte observação: gosto do seu texto, o tema não parece ser fundamentado, consistente, mas eu me pergunto, qual é a sua tese? O que efetivamente você está buscando afirmar com essa pesquisa? Nesse contexto, Ironias do Destino, ele me sugere um artigo do Eugênio, que aqui está, ex-ironia, intitulado Velhas e Novidades Diferentes sobre o Funcionamento dos Sonhos, publicado em 2012 no International Journal of Psychiatry, que se iniciava com uma interessante discussão acerca de uma troca de correspondências entre Freud e Ferenczi, acontecidas em 1931, que eu ainda não conheci, os pais ainda não conheci. Logo no início do texto, me deparo com a seguinte ideia de Ferenczi: o estado do sono e o sonho procuram aliviar o sistema psíquico também pela reexperimentação de resíduos traumáticos no dia a dia da vida, assim revelando algo sobre a natureza traumático-neurótica dos processos do sono. A resposta de Freud a tal correspondência é categórica ao reconhecer que a denominada segunda função dos sonhos é certamente a sua primeira, tendo em vista que por ele já havia sido indicado em além do princípio do prazer. Ferenczi ressalta a sequência do diálogo. É claro que sei muito bem que a função do sonho que foi enfatizada por mim é a mesma que você escreveu e explicou em além do princípio do prazer. Mas minha experiência me impressiona a enfatizar esse ponto de vista com mais força do que no caso de sua interpretação dos sonhos. Em outras palavras, eu gostaria de generalizar de alguma forma o ponto de vista do domínio do trauma do sono no sonho. Do meu ponto de vista, o que Ferenczi parece indicar nessa comunicação é, em última análise, o fato de que, da mesma forma que o mecanismo da depressão pode ser compreendido e universalizado com a realidade psíquica através da experiência de neuróticos, outros mecanismos poderiam ser considerados como tal através da experiência de psicóticos e vítimas de traumas.
Contudo, frente ao tema das correspondências, uma questão imediatamente nos ocorre. Diz Freud, a denominada segunda função dos sonhos é certamente sua primeira. Mas não seriam sonhos realizações de desejo? Ante essa questão, a resposta que me pareceria mais correta seria sim, até escrita no texto seminal de 1920, a qual Freud se refere em sua característica. Ali, ele declara: os supramencionados sonhos dos neuróticos traumáticos já não se incluem na perspectiva de realização de desejo nem os sonhos ocorrentes nas psicanálises que nos trazem à memória os traumas psíquicos da infância. Se existe um além do princípio do prazer, é conveniente admitir que houve uma época anterior à tendência dos sonhos de realizar desejos. Com isso, não é contrariado a sua função posterior. Sendo assim, Freud admite que, embora haja uma tendência dos sonhos de realizar desejos, o psiquismo responde antes dela a uma função mais primitiva que lhe é peculiar, que se encontra à vista nos sonhos das neuroses traumáticas. Que função seria essa? Responde Freud na sequência do mesmo trabalho. Um evento como o trauma externo vai gerar uma enorme perturbação no gerenciamento de energia do organismo e pôr em movimento todos os meios de defesa. Aqui, a primeira é a de controlar o estímulo, de ligar psicologicamente as quantidades de estímulo que irromperam para conduzi-las à eliminação. A primeira urgência do eu será sempre, portanto, a de dominar os estímulos, ligando as quantidades de modo a impedir que elas inundem o aparelho psíquico e causem um desajuste de sua estrutura. Ora, as situações subjetivas que eu me propunha a discutir em meu trabalho diziam respeito precisamente a esse primeiro caso. Se o meu olhar apontava para os efeitos subjetivos de falhas essenciais precoces nos processos de julgado, eu estava entendendo ali a sistemas psíquicos primordialmente ocupados no cumprimento de tarefas muito anteriores à satisfação de desejo, relacionadas às condições de sua própria sobrevivência. Tudo isso tornava imprescindível o recurso ao pensamento diferente, já que havia sido ele a enfatizar que os restos dos grupos não seriam utilizados pelos formatos do sonho somente pela função de realização de desejos. Os resíduos do dia a dia seriam também, ou antes, sintomas repetitivos de situações que não foram suficientemente dominadas, metabolizadas pelo aparelho psíquico. A tendência à repetição realiza em si mesma um esforço em oferecer ao eu uma melhor solução que a que foi possível no tempo do choque original, diz o autor. E como é tantas vezes reiterado em referência, isso deve ser admitido mesmo nos casos em que o resultado da repetição, ou seja, da existência integradora do eu, não é melhor que o anterior, isso é, mesmo quando a tentativa de lidar com os resíduos traumáticos traz novamente uma vivência desprazerosa. Pense então que os vértices de que eu partia em minha pesquisa, a saber, o descolamento da própria subjetividade numa tentativa paradoxal de autopreservação, o fechamento da própria identidade em conceito negativos e a construção de um self alternativo, fictício e esvaziado, indicavam, a rigor, as últimas tentativas do eu de lidar com a mutilação operada ao longo de sua história de partes essenciais de si mesmo, cuja radicalidade se dá na medida dele em resposta às violências que a produziram. Tratava-se, assim, de deformidades que significavam verdadeiras estratégias de sobrevivência psíquica, de que a subjetividade domina por lançamento em decorrência do exílio a que foi submetida. Nesse momento, ecoavam em mim as palavras do psicanalista escocês Ronald Fair. A criança não pode escolher. Não tem outra alternativa que não seja de aceitar seu objeto. Já que sua condição inicial de dependência, a questão sobre aceitar ou recusar
equivale para ela a juntar numa morte. Pois bem, quando em 2018, um ano após a conclusão do meu doutorado, Nelson e Cláudio publicam Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, Crises e Modelos de Psicanálise, eu compreendo que boa parte da dificuldade em dar à luz a tese que vinha se afirmando dizia respeito a certa carência ao psicanalítico por uma distinção que, do meu ponto de vista, tem se mostrar condição sine qua non. Nós tínhamos naquela altura, é claro, referência para o seu amplo desenvolvimento dos processos de atividade psíquicos, o input com a afirmação da ideia de falso self, uma fundamentação psicológica do trabalho negativo, em sua articulação das figuras da depressão e das células brancas, McDougall com o seu anti-analisando, cuja apresentação tem germinado na experiência de frieza e morte internos. Mas, a despeito de já termos à disposição essas importantes personagens e relevos do tecido conceitual psicanalítico, entre tantos outros, não se havia afirmado com tal clareza, ao menos a meus olhos, a problemática dos adoecimentos psíquicos em termos de uma distinção entre aqueles que decorrem de um sucesso, enquanto outros de um insucesso, ou ainda de um esgotamento das variadas formas ativas do psiquismo em se defender de seus excedentes de excitação. Eu queria essa distinção como uma condição sine qua non. Nesse sentido, eu destaco a função elucidativa da tese dos professores sobre alguns dos equívocos capazes de conduzir uma análise que para um potencialmente bem-sucedido ao lugar, sem meias palavras, de uma verdadeira retraumatização. Afinal, se nós estamos de acordo com o fato de que a origem de decisões e distorções do eu não pode ser compreendida fora do universo da dependência infantil, nós temos que admitir aí qualidades essenciais de uma dependência que tende a se reproduzir no campo transferencial. Assim, torna-se imprescindível distinguir a experiência analítica, um gesto, comunicação natural, do que uma leitura clássica, possivelmente restritiva, poderia ser tomado, por exemplo, como um ataque da existência. E com isso não quero dizer que não existam existências ou ataques adequados, mas que a posição de analista demanda a capacidade de reconhecer quando estamos diante de algo de outra natureza, sob pena de induzirmos a adoecimento no lugar de cura. Sofrimentos de desesperança e esgotamento expressam-se frequentemente em atuações nas quais não há autoconhecimento. Na apresentação de agonias que o senhor, por exemplo, tem tratado em termos de sofrimento de expressão. Isso vai nos colocar em contato com o problema das ligações primárias que o ensino, por alguma solução precisa ser dada pelo psiquismo para conflitos posicionados no campo do narcisismo primário. Que os traços da experiência dramática estão, nós para além do princípio do prazer. Essas soluções são soluções solipsistas do filme. E mesmo que possam se acomodar aos complementos dos objetos, elas aparentam uma sutileza de mim, que eu chamo de autocuras, o que quer dizer soluções que não procedem de uma forma de interiorização simbolizante da experiência subjetiva, mas, ao contrário, mostra o sujeito tentando tratar aquilo a ser confrontado, sem passar pelo custoso desfiladeiro da civilização e os lutos que ela necessariamente engendra. Nesse plano, as comunicações do paciente só passam a existir como tais na medida do próprio empenho do analista em acessá-las. Seu texto de 1963, Lembro do Lapso, Greenberg fala nós de eventos que não puderam se escrever como experiências do sujeito, pois incidiram numa época em que o eu era maduro demais para repetir os fenômenos da área da sua potência pessoal. O bebê não estava lá para que a experiência acontecesse, ou não havia bebê suficiente, diz o Greenberg. O Greenberg, que é a figura de sua morte, pode compreender que em muitas situações a realidade desse eu infantil, incapaz de abarcar as experiências, é correlata
a de uma mãe que também não esteve lá para fazer disso uma verdadeira experiência, pois se via destituída da possibilidade de estabelecer com seu bebê uma identificação narcísica de base. O que a clínica nos tem feito denominar comunicações não simbólicas refere-se a aspectos que não foram identificados e reconhecidos pelo entorno humano original do sujeito. A repetição desses traços na idade adulta testemunha a sua não integração ao eu, decorrente de um ambiente inicial que nos deixava completamente fora. O atendimento aos diversos estados de sofrimento narcísico está, assim, na dificuldade que há em dirigir para o sujeito para quem precisa do prazer não está estabelecido, ou não o suficiente, alguém que vive uma lógica de sobrevivência mais do que de vida, uma lógica da desesperança, como diz Green, para que renuncie aos seus pilares de sobrevivência, por menos prazerosos que sejam, em nome de algo absolutamente incerto, de que ele não possui as marcas em seu psiquismo e em sua história. No entanto, se ao invés disso nós pudermos promover com o paciente formas de contato, troca, comunicação, capazes de restituir ao funcionamento psíquico determinado prazer, que do meu ponto de vista não tem como se originar senão de uma experiência de partilha, nós aumentamos as chances de restabelecer com para ele um marco princípio de prazer. Eu creio ser nesse sentido que o Winnicott sugere, então, ensinar a brincar a sujeitos que nunca brincaram. Para poder se refletir e operar suas regulações, é preciso que o eu possa se sentir, se ver, se escutar. Nessas tarefas, ele encontra a necessidade das confirmações e ecos do outro. Mais do que isso, ou ao invés disso. Ele precisa que as suas comunicações sejam percebidas e qualificadas pelas pessoas referentes. E não só isso. Para significar, dar sentido, é também necessário construir signos e referenciais de si, da ação recíproca de si sobre o outro e do outro sobre si, os quais, muito antes de se tornarem representação e linguagem, são concretos, sensíveis e proto-linguísticos. Nesse próprio sentido, e cabe, no fim, como todos já fizeram, aqui, agradecer a competência e generosidade do professor Nelson por entre tantas coisas em 2015 ter escutado e respondido à questão que em mim se afirmava na forma de uma pergunta fundamental. Sem com isso saudar o liderar o espaço de pensamento que aqui precisa gestar, a despeito da sua possibilidade de fazer. Essa pode ser uma boa maneira de escrever a experiência de vários anos neste mundo de pesquisa de psicanálise, em que as convicções mais bem fundamentadas jamais se colocaram em substituição à liberdade de pensar, desde que com rigor, mas sempre em presença, em companhia. Nessa medida, é um caminho que, apesar de todo o empenho, teve assegurado sempre um grande prazer e uma grande satisfação. Obrigado. Passo a palavra agora, então, para o Douglas Rodrigo Pereira. É psicanalista, doutor em psicologia experimental pelo IPUSP, aspirante a membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente, membro do Grupo Psicanálise Experimental, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e membro do LIPSIC. O título da fala dele é Um Analista em Permanente Tensão, breve comentário sobre uma contribuição de Nelson Coelho Júnior para a psicanálise contemporânea. Vocês me ouvem? Sim, né? Bom, boa tarde. Acho que, mais uma vez, repetir aqui o prazer, né, estar aqui nesse momento tão importante do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista afetivo, né? Então, muito contente de estar aqui e participar. A minha fala, assim, quando eu fui pensar num texto, eu pensei um pouco como apresentar uma característica que eu considero importante no Nelson como analista,
que eu acho que é uma característica que atravessa o pensamento dele, né? Então, eu não vou apresentar um conceito, não vou discutir um conceito. Eu quero pensar um pouco um jeito, a partir de algumas citações, a partir um pouco de referências de algum texto, que parece que vem desde o começo da produção dele, que tem um atravessamento do ponto de vista do como se produz conhecimento, como se faz psicanálise, né? Bom, vou ler meu texto. Sempre fico nervoso, se eu falar de rápido demais, vocês me dêem um toque. Vamos lá. Dentre as várias frases conhecidas de Winnicott, essa é uma das mais célebres. É impossível ser original, a não ser com base na tradição. Ao estudarmos com atenção a obra de um autor ou de uma autora, reconhecemos a maneira como eles e elas equacionam e balanceiam a sua inserção na tradição e o seu desejo de inovar. Se, por um lado, alguns tentam sustentar a falácia da produção de conhecimento espontâneo e mágica, outros, sérios e éticos, usam a tradição como chão seguro na qual exercitam a imaginação e a ousadia de criar. Ao lermos os trabalhos de Nelson Coelho Jr., analista, pesquisador e autor de mais de uma centena de artigos científicos, dezenas de capítulos de livros e orientador de mais de 74 pesquisas acadêmicas, divididas entre iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc, reconhecemos um pensamento rigoroso, vigoroso e ético, que, sustentado na tradição, busca construir o conhecimento capaz de tentar responder alguns dos problemas teóricos e clínicos atuais. Generosamente, ele é um autor que explicita suas referências e suas interlocuções com o passado e o presente. E ao enfrentar os desafios encontrados na psicanálise contemporânea, Nelson nos mostra o seu anseio pelo futuro de nossa disciplina. Desde o início de sua produção intelectual, Nelson se mostrou capaz de articular rigorosamente, sem ecletismos ingênuos, pensamentos de diferentes autores da psicanálise e da filosofia. Vários já foram ditos aqui, não vou me estender. Freud, Russell, Merleau-Ponty, Vitarese, Fedidá, Bolas, Ogden, né? Winnicott, por aí vai. Além disso, ele é um analista que mantém interlocutores brasileiros com os quais tem uma troca frutífera de ideias, tais como Luiz Cláudio Figueiredo, seu parceiro em várias empreitadas, e os membros que integram o grupo de discussão clínica Terceira Margem. Nelson, como orientador, também contribuiu para o desenvolvimento da psicanálise brasileira, pois favoreceu a formação de novos pesquisadores e pesquisadoras, alguns dos quais têm uma atuação importante no meio psicanalítico brasileiro. Dos temas que atravessam a sua produção intelectual, destaco, né, eu vou repetir algumas coisas que já foram ditas, né? Acho que não tem como não passar por algumas coisas que já foram faladas. Vou tentar pular o que for muito repetitivo. Então, os temas, né? A realidade, o diálogo entre a psicologia e a psicanálise e a fenomenologia, a intersubjetividade em suas diversas dimensões, a corporeidade e a corporeidade, leituras críticas de autores e autoras que nos ajudam a compreender a história da psicanálise e o atual estado da arte dela, a articulação entre diferentes matrizes do pensamento analítico, reflexões sobre o sete. Mais recentemente, a vitalização e o prazer na psicanálise contemporânea passaram a fazer parte de interesses do autor. Considerando a sua capacidade produtiva, chega a uma conclusão. Nelson tem mesmo o fôlego de um tenista. A piadinha é que ele joga tênis, tá? Só para quem não conhece entender. Diante da extensa lista de trabalhos do autor, eu poderia selecionar um tema, a intersubjetividade, por exemplo, e expor as contribuições de Nelson sobre o assunto. Gostaria, de outro modo, apresentar uma faceta do pensamento dele que considera um princípio transversal em sua obra. A convicção de que o pensamento e o conhecimento são construídos a partir da tensão permanente entre diferentes dimensões das teorias analíticas e da nossa prática clínica. Penso que essa convicção é uma das suas contribuições para a psicanálise contemporânea, pois nos permite que reconheçamos a potência e os limites, né, das diferentes teorias psicanalíticas e das distintas formas de cuidado que oferecemos aos pacientes, e nos ajuda a construir um pensamento teórico e clínico multifacetado, mais de acordo com a complexidade dos fenômenos da clínica, né? Isso pode nos proteger de soluções simplistas e ingênuas frente aos desafios e à incerteza de nosso dia a dia na clínica.
A articulação entre as diferentes dimensões do nosso trabalho clínico é uma das características da psicanálise contemporânea. Vemos, por exemplo, autores como Green e Ogden construindo suas ideias a partir da imbricação do intrapsíquico e do intersubjetivo. O que pretendo destacar é como Nelson, o analista contemporâneo brasileiro, a seu modo, usa a ideia de tensão permanente para pensar e trabalhar com esse tipo de articulação. Para as pessoas que leem os textos do Nelson, assistiram às suas aulas, a minha apresentação talvez seja um tanto óbvia, né, e não apresentará nenhuma novidade, porque conhecem muito bem o tipo de pensamento e a maneira como Nelson trabalha, e isso é muito presente nas aulas e nos textos, né? Nessa minha comunicação, no entanto, meu objetivo é apresentar e expandir a contribuição de Nelson para aquelas pessoas que não tiveram tanto contato com o seu pensamento. A meu ver, apresentar a forma como o autor faz da tensão permanente um operador clínico e teórico nos permite compreender a complexidade dos fenômenos clínicos e uma maneira de, ao mesmo tempo, reconhecer uma das suas contribuições para a psicanálise e a contemporaneidade do seu pensamento. Para desenvolver meu argumento, convido vocês a percorrerem comigo partes de 3 trabalhos do Nelson: A Força da Realidade na Clínica Freudiana, de 95, o artigo Intersubjetividade e Corporeidade, Dimensões da Clínica Psicanalítica, de 2012, e Ferenczi, A Experiência Psicanalítica e Realidade Clínica, de 23. Bom, em A Força da Realidade na Clínica Freudiana, sua tese publicada em 95, Nelson formulou a original noção de realidade clínica. Dedicando-se a compreender a especificidade do tipo de experiência que vivemos no nosso trabalho, o autor, após uma detalhada pesquisa sobre a realidade em Freud, coloca em questão a operacionalidade clínica da oposição entre realidade psíquica e realidade exterior. Essa oposição, segundo Nelson, acabaria dando margem para a priorização de um dos lados e enfraqueceria uma das características da psicanálise, o reconhecimento e a manutenção da tensão e da simultaneidade entre passado e presente, entre diferentes dimensões de realidade que comparecem nos fenômenos clínicos. Essa foi a pergunta que o autor tentou responder. Se a oposição entre realidade externa e psíquica é insuficiente, qual tipo de noção ou conceito podemos usar para compreendermos o que é vivido numa sessão? Buscando responder essa questão, Nelson propõe a noção de realidade clínica, né? Cito Nelson. O contexto de uma realidade clínica é exatamente o do movimento e entrecruzamento de diversas realidades. Diferentes tempos, diferentes espaços, simultaneidade de posições ocupadas, tanto pelo analista como pelo paciente, compõem a complexa trama da realidade clínica, em que desejos inconscientes e vontades conscientes se encontram, criando a possibilidade de movimento e transformação. Nesse sentido, a realidade clínica é propriamente a realidade transferencial contra transferencial. Com isso, quero marcar que as noções de realidade externa e realidade psíquica, em si, são insuficientes para dar conta ou mesmo nomear a realidade própria ao contexto terapêutico, a realidade marcada pela transferência e pela relação terapêutica e pelas expressões do inconsciente. No outro trecho, lemos: a realidade clínica é uma e muitas ao mesmo tempo. É psíquica externa ao mesmo tempo. É simultaneidade de percepções, afetos e pensamentos. É simultaneidade. Passado, presente e futuro ressituam-se em um contexto criativo onde as rígidas fronteiras dão lugar à possibilidade de circulação e movimento. Como vemos, a noção de realidade clínica é uma tentativa de ampliar a nossa compreensão do que se passa numa sessão e sublinhar a simultaneidade, o movimento e o entrecruzamento entre diferentes e múltiplas realidades. No recente artigo sobre Ferenczi, esse que eu mencionei do ano passado, Nelson retomou a noção de realidade clínica, o que mostra a atualidade de sua ideia formulada em 95. Ao revisitá-la, ele sublinha novamente a ideia de simultaneidade como um operador clínico que nos permite compreender como as diferentes realidades clínicas se constroem esse movimento. A transferência, por exemplo, se dá justamente pelo fato de, ao mesmo tempo, acontecer uma relação atual, que também é uma relação marcada pela história dos pacientes com seus objetos primários.
Da noção de realidade clínica, quero enfatizar a ideia da manutenção da tensão entre diferentes realidades. Assim, cito Nelson, nesse sentido, a realidade clínica é o contexto ou a situação onde está presente a tensão entre a realidade psíquica e suas inumeráveis expressões e a realidade externa, com suas diferentes formas de efetividade, e também o contexto onde essa tensão pode ser analisada. Vejam como, em sua formulação sobre realidade, a noção, né, de realidade clínica, Nelson intensificou a tensão entre realidade psíquica e realidade exterior. Não foi uma tentativa de solucionar do ponto de vista de eliminar, né, e sim de colocar em tensão e em movimento essa possibilidade de pensar como isso acontece dentro da clínica, né? Nelson intensificou a tensão entre a psicanálise, a realidade psíquica e a realidade exterior, entre passado e o aqui e agora da sessão, o que levou a compreender que a análise acontece nos movimentos das realidades clínicas experimentadas pela dupla analítica. Aí outro texto. Intersubjetividade e corporeidade, dimensões da clínica psicanalítica, trabalho publicado em 2012, aborda um outro tema central do pensamento de Nelson: o encontro entre os corpos na sessão de análise e os efeitos dessa interação na dinâmica da transferência e contra-transferência. Com o objetivo é enfatizar o uso que ele faz da tensão permanente entre as diferentes dimensões dos fenômenos clínicos, apresento as ideias de corporeidade e co-corporeidade apenas na medida em que forem úteis para o meu propósito, né? Meu tema não é discutir essas duas noções e conceitos. Nelson definiu assim a corporeidade. Cito Nelson. Defino a noção de corporeidade como sendo um tecido material e energético, móvel e instável, movido por forças pulsionais em sua remissão aos objetos e marcado por interferências de intensidades internas e externas, constituindo um campo de forças e protossentidos. Procuro evidenciar, por meio das situações clínicas, como as dimensões propriamente estésicas ou sensíveis contribuem para a constituição de um solo básico para o trabalho psicanalítico. Entendo que é sobre este solo que as comunicações verbais podem se estabelecer de forma consequente. De resto, como se verá, proponho que não há como expulsar a dimensão pulsional da corporeidade, tampouco o eu e o inconsciente. Mas também não há como negar a dimensão relacional, propriamente intersubjetiva da situação analítica. Com isso, procuraria sublinhar a tensão permanente e necessária entre as dimensões intrapsíquicas e intersubjetivas na clínica e na teorização psicanalítica. Procurarei sublinhar também minha preferência pela noção de co-corporeidade em relação à de intercorporeidade, já que entendo que a ênfase não deve se situar no entre corporeidades, mas sim na ideia da copresença de duas corporeidades, que já trazem em si o eu ou outro. Então a gente consegue ver nessa citação muito bem a ideia da tensão permanente entre essas duas dimensões, né? Nessa definição de corporeidade e sua preferência pelo uso da co-corporeidade, nota-se a presença da tensão permanente entre a dimensão intrapsíquica, que contém em si o inconsciente, as pulsões, as fantasias, as fixações, as defesas, etc., e a dimensão intersubjetiva, que se refere ao que acontece e é criado na interação entre a dupla analítica. A meu ver, a tensão entre essas diferentes dimensões nos mostra a necessidade de trabalharmos a partir da constatação da insuficiência de cada uma delas. Por um lado, ora podemos nos debruçar por um fenômeno clínico que diz respeito às fantasias em relação aos objetos primários. Mas essas fantasias, ao mesmo tempo, também são inseridas nos movimentos das realidades clínicas, que, por sua vez, é construída com a participação do analista. Por outro, podemos estar atentos aos fenômenos intersubjetivos constituídos pela dupla num dado momento da sessão. Mas as realidades clínicas também abarcam a dimensão inconsciente pulsional. Vemos assim como a ideia de tensão aponta para a coexistência e convivência tensa, não pacífica, né, eu queria marcar essa ideia, né, entre as dimensões intrapsíquicas e intersubjetivas. Ao final desse mesmo artigo, Nelson explicita como a ideia de simultaneidade mantém a tensão permanente entre as diferentes facetas de nossas teorias e de nosso trabalho clínico. Cito Nelson novamente.
Cocorporeidade, que não é uma unidade diferenciada, mas a presença de duas corporeidades em que cada uma é mais do que uma unidade fechada em si, sempre é simultaneidade do dois e do um, de um certo nível de diferenciação e de indiferenciação, né? Essa ideia dos movimentos entre facetas diferentes do fenômeno clínico, né? E a simultaneidade acontecendo dos fenômenos ao mesmo tempo, né? A simultaneidade implica semelhança, diferença, trânsitos, fluidez. Esse uso que Nelson faz da simultaneidade só se sustenta porque está apoiado na tensão permanente e dinâmica entre diferenciação e indiferenciação, entre o 2 e o 1. Eu poderia usar outros exemplos da maneira como a ideia de tensão permanente está presente no pensamento de Nelson, mas não o farei, porque considero que os trechos que já selecionei transmitem um tanto do jeito Nelson pensar e trabalhar. O que quero sublinhar é que essa convicção de que o pensamento, o conhecimento e os fenômenos clínicos são construídos a partir da ideia de tensão permanente entre diferentes dimensões das teorias e de nosso trabalho clínico pode ser considerado um princípio da psicanálise contemporânea, que está presente na maneira de Nelson ler, compreender, questionar e produzir conhecimento em psicanálise. Lendo seus trabalhos, é nítida a maneira como essa tensão permanente entre o intrapsíquico e o intersubjetivo também faz parte do seu pensamento clínico, né? Além da questão da teoria, que está muito presente, da maneira como ele vai discutir isso, se percebe também nos relatos, textos em que encontramos relatos clínicos, né? Assim como o Winnicott nos alertava para não tentarmos resolver os paradoxos, o pensamento de Nelson nos alerta para o perigo que corremos ao tentar desfazer as tensões próprias de nossas teorias e nosso trabalho clínico. Em 1991, com seu colega Paulo Sérgio do Carmo, Nelson publicou o livro Merleau-Ponty, Filosofia como Corpo e Existência. No final desse trabalho, lemos o seguinte trecho. A dialética sem síntese, pretendida pelo filósofo, reaparece aqui, na sua tentativa da superação da dicotomia sujeito-objeto, onde a tensão produzida no contato do corpo com o mundo dilui a rigidez e a exclusividade do corpo como sujeito e do mundo como objeto. As polaridades são reversíveis. A dinâmica é fundamental. Eu quis voltar para esse texto de 91, que eu acho que já estava lá, Nelson, né? Uma marca que você tem na construção do seu pensamento, né? Eu acho que a minha ideia foi justamente apontar um pouco como ele vai trabalhando isso nos textos e como já foi dito várias vezes aqui hoje, né? E como é uma maneira muito contemporânea da gente pensar, e pegando um pouco o que o Daniel falou, eu acho que também é um jeito da gente evitar, né, maus usos que a gente pode fazer da psicanálise, né? Evitar mesmo a iatrogenia, que muita gente pode fazer em algum momento, considerando que a gente está sempre pensando na insuficiência das nossas teorias, né? Acho que a gente acreditar demais nas nossas teorias pode ser um problema, né? Eu acho que o Nelson está sempre marcando isso, né? Usa essa citação anterior, né, para indicar como, desde os seus trabalhos iniciais, Nelson teve contato com ideias que enfatizam a produtividade da manutenção do movimento e da constante dialética permanente sem síntese. Um pouco que a gente falou também, né, lá no Primeira Mesa, toda a discussão filosófica que eu não tenho a mínima capacidade de fazer, mas acho que a ideia de dialética sem síntese acho que fica muito clara, né? A ideia do movimento que não se encerra em si, que não chega a uma síntese, né? Com certeza, o seu estudo consistente sobre o filósofo francês marcou produtivamente o pensamento teórico e clínico do analista. Algumas vezes, aí uma passagem pessoal aqui para finalizar, algumas vezes, fazendo referência à música de Gilberto Gil, ouvi o Nelson falar que Merleau-Ponty lhe deu régua e compasso. É uma fala que eu ouvi algumas vezes o Nelson fazer. Quero agradecer, Nelson, por nos ajudar a construir as nossas réguas e nossos compassos. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o Eugênio. Eugênio Canez Dalmolin é doutor pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapienza
e coordenador do Conselho Diretivo do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, professor dos cursos de Teoria Psicanalítica da PUC São Paulo e Psicopatologia e Saúde Pública da Santa Casa de São Paulo. O título da fala dele é Conhecer a Tradição, Operar a Ruptura. Gente, boa tarde. Dá para ouvir bem assim? Bom, eu queria começar dizendo que é um prazer estar aqui hoje falando nesse evento em homenagem ao Nelson Coelho Júnior. A essa altura, assim, eu tenho a clara impressão que cada vez que ele escuta Nelson, né, escorre suor e uma lágrima. Eu queria agradecer, né, aos colegas que organizaram as atividades de hoje com tanto cuidado, né, e dizer logo também que eu gostaria que o Nelson desse aulas e orientasse pesquisas aqui na USP por mais alguns anos. Ele podia retorquir que não se deseja algo assim para ninguém, né? Mas a gente costuma querer conservar as coisas que a gente julga valiosas, e a minha experiência com ele aqui na USP, né, foi dessa natureza. Eu vou me dedicar a uma fala breve que tenta trabalhar um texto do Nelson, alguns aspectos que eu gosto, né, de um texto dele, e que eu pude acompanhar a produção e discutir, né, alguns pontos ali enquanto ele fazia, e que eu acho que ajudam a pensar sobre os interesses dele e sobre o campo da psicanálise contemporânea. Trata-se do capítulo Tradição e Ruptura na Clínica, Ferenczi, Relações de Objeto e a Psicanálise Relacional, que foi apresentado como fala em um evento realizado no SEDES em 2018. Eu vou fazer algumas referências a eventos, né, que também é um jeito de brincar com esse, mas queria começar apresentando esse primeiro evento, né, de 2018, que teve por mote o seguinte. O Décio Gurfinkel escreveu e publicou em 2017 um livro abrangente sobre as relações de objeto, que procura rastrear, teoricamente, as origens desse tipo de pensamento e como diferentes autores contribuíram para essa forma de compreender a vida psíquica. No ano seguinte, em 2018, foi organizado no SEDES um evento em que pesquisadores diferentes repercutiam a leitura e colocavam o próprio dedo na discussão. O conjunto dos autores reunidos ali, de diferentes gerações, compõe um importante panorama do pensamento psicanalítico na cidade de São Paulo. O Nelson, no capítulo que cabe a ele, se propõe a entrar na elaboração de uma história crítica das relações de objeto, no contexto do que se tem chamado de psicanálise contemporânea. Ele acompanha a origem e alguns dos nós de uma linhagem da psicanálise norte-americana, a psicanálise interpessoal e a relacional. Por meio do que chama de história das rupturas clínicas propostas por essas tradições, entendemos parte do complexo caminho teórico, clínico e institucional que faz com que uma linhagem parta de um ponto A e chegue até um ponto B. No caso, como de Ferenczi se descamba nos analistas interpersonal e, mais tarde, nos relational. O artigo não procura ser exaustivo e traz para o leitor uma forma de pensar o encontro clínico que toma impulso em alguns dos problemas aos quais Ferenczi se dedica. Aí eu já volto nisso. É interessante porque o Nelson usa uma primeira estratégia para fazer o texto seguir, que é dizer o que ele pensou em fazer, mas desistiu, né? E assim apresentar as intenções que abandonou. Ele nos conta também, ao fazer isso, um pouco, né, sobre o momento de suas próprias ideias e preferências. Com esse, deixa eu dizer por onde eu pensei em seguir, ele reapresenta as matrizes, né, de adoecimento psíquico, a freudocleiniana e a ferenciana, né, que o Daniel discutiu também, e marca seu apreço pelo transmatricial, pelo pós-escolas e, para usar o vocabulário do livro do Décio, pelos modelos mistos que articulam teoria pulsional com teoria das relações de objeto. Mas nesse jogo de localizar as coisas para seguir em frente, ele nos conta que não tem um apreço especial nem pela psicanálise interpessoal, nem pela relacional,
e que vai explorar essa história porque ela se presta para entender outra coisa. Melhor seria dizer, porque por meio dela é possível investigar outras coisas. Vejam, isso é importante porque tempera o que a gente espera do autor no texto, porque indica que há alguma contrariedade na empreitada. O Benedetto Croce, político e historiador italiano, dizia que cada história é história contemporânea, o que mereceu a crítica de muita gente, entre eles do historiador polonês Pomian, a respeito de como aquilo que hoje a gente precisa é de uma história da história que deveria colocar no centro de suas investigações as interações entre o conhecimento, as ideologias, as exigências da escrita, em resumo, os aspectos discordantes que estão presentes no trabalho do historiador. Contribuir, como diz o Nelson ali, para a elaboração de uma história crítica das relações de objeto é, de partida, avançar em mais de uma direção e lançar pontes. Esse movimento leva a uma segunda estratégia, que é colocar explicitamente as perguntas que motivam o exercício de pesquisa. Porque, deixem eu sublinhar mais uma vez, o argumento, a questão toda desse texto é o exercício da pesquisa em um campo específico, né? O Nelson se dedica à pesquisa nesse campo, como ele dizia, às vezes, fiz uma pesquisinha, né, para escrever um texto, pois é, um monte de referência para poder entender um problema maior, né, do que esse selecionado a título de ilustração. As perguntas que ele lista para a gente são as seguintes. Primeira, na dialética sutil da tradição e da ruptura, quanto de ruptura a tradição aguenta? Segunda, o que determinou que uma prática clínica e algumas ideias fossem mais consideradas pelo establishment como psicanalíticas? E dentro dessa, o que fez algumas rupturas resultarem em expulsões e outras não? E uma última pergunta, né, desse conjunto de partida, a quarta, será que a tradição hoje, o momento transmatricial, a psicanálise contemporânea, suporta melhor certas rupturas e diferenças? Será, para dizermos de uma outra forma, que há capacidade negativa ou bastante na psicanálise pós-escolas para suportar mais diferenças e rupturas do que antes? A meu ver, esse problema ganha uma forma paradigmática no texto por meio de uma personagem conceitual, como dizem Deleuze e Guattari, que permite ao pensamento ir um pouco além. O personagem conceitual é uma espécie de figura mediadora que ajuda a construir e habitar um campo de pensamento, permitindo que ideias ganhem forma, movimento e se articulem de uma maneira única. No texto, essa figura é o Jay Greenberg. A psicanálise interpessoal é uma linhagem ferenciana direta, com ex-pacientes e supervisionandos ocupando posições centrais. Os analistas considerados fundadores da psicanálise relacional, o Stephen Mitchell e o próprio Greenberg, se graduaram em psicologia nos anos 70 e fizeram formação no William Allison White Institute, em Nova York, em que circulavam e pensavam os interpessoais, né? Especialmente botando no começo o Harry Stack Sullivan e a Clara Thompson, que são duas figuras muito próximas, né, do pensamento ferenciano. A Clara Thompson foi paciente do Ferenczi, o Sullivan foi durante um tempo paciente da Clara Thompson, numa história daquelas assim de capa e espada, né, que tem um quê de bizarro e que você começa a pensar o campo bagunçado, né, misturado, levemente incestuoso do campo psicanalítico. É de arrepiar, mas isso acontece, né? E o Nelson conta essa história no texto. Então, o Mitchell, por exemplo, um dos fundadores, então, né, da psicanálise relacional, morreu prematuramente, mas o Jay Greenberg, ele está por aí e pode ser visto e ouvido, podia pelo menos ser visto e ouvido em congressos até recentemente, onde dizia que não se considerava um psicanalista relacional mais e nem sequer achava que isso devia existir. O que também é um jeito curioso de mostrar a própria contrariedade, né, com as coisas que se cria.
Bom, uma das histórias que eu queria contar é que o Jay Greenberg, ele é uma personagem conceitual, assim, para mim, muito corporificada, porque, e essa é uma história de congresso com o Nelson, a certa altura a gente estava na Colômbia, num congresso da FEPAL, daqueles enormes, e estamos andando na rua, passa um sujeito assim do nosso lado, e ele vira para mim e fala, esse é o Jay Greenberg, perdido na rua, né? Andando assim, sem saber onde estava. Bom, o Nelson, no meio do congresso da FEPAL. Não, isso era na rua, perdido. O Nelson, que é desconfiado de como a narrativa oficial se apresenta, mas que gosta de contar a história e algumas histórias, ele faz ao menos 2 quebras na tentativa de simplificação do contar a história oficial. A primeira quebra é feita para pegar uma espécie de mentira. O site do William Alanson White Institute diz que na época de sua fundação, a gente está em 1943, abre aspas, os praticantes ortodoxos da psicanálise mainstream estavam tratando principalmente pacientes ricos e o recém-fundado instituto se preocupava com as populações carentes. O Nelson puxa uma nota e nos lembra que os institutos de formação analítica dedicavam-se ao atendimento de populações com condições econômicas muito desfavorecidas desde os anos 1920. Então, a afirmação oficial merecia, no mínimo, ser sopesada. Segunda quebra desse texto é dessas que só pode fazer quem gosta de conversar. A gente lê assim, antecedido de um vale dizer. Em conversa, né, ele escreve, durante a recente visita de Greenberg a São Paulo, em 2016, ele afirmou que não havia uma só disciplina ou professor que trabalhasse com Ferenczi no período de sua formação e que ainda recentemente, ao mencionar Ferenczi em uma das sociedades de psicanálise ligadas à IPA, alguém da plateia se indignou e pediu para que não se mencionasse o nome desse psicótico em um meio de psicanalistas tão sérios. Falas tolas, né, como essa que o Greenberg ouviu e recontou, e que o Nelson reconta no texto, né, fazem com que o eleito patrono dessas escolas mostre, assim, muito dos seus efeitos. O Greenberg é uma personagem que encampa o conhecimento profundo da tradição e a capacidade de operar uma ruptura, né? É um autor profícuo que faz um tipo de atualização, né, de adornamento do campo, mais ou menos formalizada também de práticas, né, de ideias e forças, e é por isso que pode ouvir psicanalistas ditos sérios falarem barbaridades e sorrir com o canto dos lábios. O Nelson lista, nesse texto, e eu estou preparando já o fechamento dessa fala, só queria avisar vocês, ele cita 4 premissas, né, que o Greenberg lista ele próprio, né, num texto dele, são todas interessantes, então eu vou ler as 4. E aí, tenho mais uma coisinha para falar, na verdade 3, e vou encerrar. Primeira premissa que o Greenberg lista, né, e que o Nelson reproduz para mostrar para a gente como a psicanálise relacional está próxima do campo de interesses de um autor que morreu em 1933. Ele vai dizer, primeira premissa, muito mais, ele está dizendo que essas 4 premissas elas são compartilhadas por todos os psicanalistas relacionais, e eu acho que provavelmente pela maioria de vocês que estão aqui, né, num evento como esse. Primeira, muito mais do que os primeiros teóricos poderiam se dar conta, o analista influencia a experiência do analisando de várias maneiras. Muito do que o paciente pensa e sente é sensível ao que o analista faz e até a quem ele é. Tudo o que o analista diz e muito do que não é dito afeta profundamente o paciente. Isso tem muito a ver com a visão relacional sobre a autoridade do analista, que é tomada como mais poderosa do que se imaginava anteriormente. A ideia inicial de Freud, em 1937, de que interpretações incorretas simplesmente seriam ignoradas pelo analisando, é amplamente rejeitada. Sugestão e influência pessoal, que uma vez já foram desprezadas como material de psicoterapias pouco ou nada psicanalíticas, tornaram-se tanto a nova moeda do reino psicanalítico como uma área nobre de investigação. Essa é a primeira premissa.
Segunda, apesar de seu poder de afetar tudo o que acontece em uma análise, o impacto do comportamento do analista nunca pode ser entendido no momento em que ocorre. Em termos contemporâneos, o enactment é onipresente. Grande parte do trabalho em toda análise é entender, depois do fato, o que aconteceu durante a sessão. Terceira premissa. Na sequência deste segundo ponto, e contra Freud e seus seguidores, o que é estranho para alguém que está marcando o Greenberg, a filiação com o Ferenczi foi, né, um seguidor do Freud, não há postura técnica que o analista possa adotar que garanta a criação de uma atmosfera previsível na análise. Neutralidade e abstinência, pilares da técnica clássica, são míticas e, portanto, conceitos vazios. Posturas mais contemporâneas, esse é o Greenberg dizendo, como empatia, também seriam míticas. Uma análise eficaz, essa frase é uma beleza, uma análise eficaz pode ser conduzida somente aos trancos e barrancos, como resultado de negociações dentro de cada dupla. O objetivo dessas negociações é encontrar uma maneira de trabalhar única para a dupla que atenderá ambos os participantes. Quarta premissa. Opiniões divergem entre analistas relacionais sobre até que ponto o paciente traz algo, um inconsciente, por exemplo, que pode ser descoberto e conhecido, ou se todos os significados são construídos pela dupla analista analisando. Mas, independentemente de onde o teórico está nesse ponto, existe um amplo consenso de que a objetividade é um mito. Para alguns analistas relacionais, porque não há nada sobre o que ser objetivo. Para os outros, né, porque a maioria, a memória e o desejo do analista nunca podem ser evitados ou barrados. Frase, né, de fechamento dessa citação é: nossa contra-transferência é o ar que nossos pacientes respiram. É interessante esse texto, essas premissas aparecem num texto que chama a participação do analista, um novo olhar, né, e ela dá, né, a entender assim, de maneira muito clara qual que é, embora o Nelson não concorde com os teóricos da psicanálise relacional, o campo, né, que tem sido pensado com intensidade, né, em quem está interessado em psicanálise contemporânea e em clínica, né, a partir daí. Vale dizer também, né, e um pouco para fechar, na verdade, assim, eu queria mostrar, né, que não só um analista como Greenberg pode ser um personagem conceitual, mas às vezes também, né, analistas que estão mais próximos. Então, essa dinâmica de pensar, né, sobre o fator da pessoalidade também do analista, para botar assim, é muito frequente na figura do Nelson, né? E vou contar 3 histórias para também não amolar vocês e para ficar nessa de ficar falando, né, uma lista de coisas que pelo menos eu gosto sobre a experiência que eu tive, né, com o meu orientador. Primeiro, 3 de eventos. Tá? Eu gosto de eventos. Então, primeira história de eventos. Em 2012, o então grupo, né, de orientação do Nelson, Manu e Adriana, né, estavam nessa proposta. A gente montou uma mesa para um evento, um congresso enorme da FEPAL também, Buenos Aires. Nos trabalhamos intensamente para preparar as falas e chegamos para apresentar. Tinham 5 pessoas assistindo, né? 5 pessoas, 3 eram amigos. E aí, né, a sensação era de uma frustração tremenda, uma sala enorme, vazia. 4 eram amigos. Tinha 4 pessoas. 2014, tinha 5 pessoas, 3 eram amigos. E a única pergunta que foi feita, né, o Nelson, me lembro, estava do meu lado, ele vira para mim e fala: ela não entendeu o que a gente disse. Essa é a primeira história. Segunda história, né? Nós organizamos também uma fala, né, num evento em 2018 em Florença, em que a mesa era composta pelo Nelson, pela Cassandra Pereira França e por mim, estava sendo mediada pelo Daniel Kuperman, e a gente também, né, a gente fica muito chateado com as coisas em congresso, assim. A nossa chateação na época não era porque tinha 5 pessoas só assistindo, mas era porque tinham colocado a gente
para falar no domingo de manhã, às 9 horas, depois de uma festa que havia durado, né, bom, um pouco dentro da madrugada, então todo mundo levemente embriagado, tendo que apresentar trabalhos no domingo de manhã. E o Nelson estava alegre. Essa é a segunda história. Você não chegou na festa. Muito bem. Aí, tá vendo? Terceira história, que essa eu gosto, é quando, né, nós começamos assim, né, a época, o Daniel Kuperman, eu e a Jo Gondar a pensar, né, e também o Nelson e outros psicanalistas brasileiros, 20 no total, num grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenczi, né, porque a gente gosta do Ferenczi, sei lá, porque achei um equívoco, né, também um pouco nessa disposição, mas vamos lá. O Nelson participou, e aí ele fez um negócio muito interessante, que, né, para mim é marcante, ele saiu, né? Ele não quis mais participar. Então a última história que eu queria compartilhar é que então, desde, né, a criação desse grupo, mais ou menos no mês de agosto, eu ligo para ele e pergunto se ele não quer entrar novamente no grupo, né? E repetidamente ele me diz que não. Então eu só queria dizer que, bom, já passou agosto, né? Mas se você quiser, meu caro, ainda é tempo. Vai lá. É verdade. Não, não é um podcast, vai ser um podcast, talvez, né? É uma atividade em fevereiro, chama, bom, GBPSF Convida, e eu acho que foi então a segunda coisa que o Nelson aceitou nesse grupo. A primeira foi fundar, né, com a gente, e depois agora participar dessa atividade. Obrigado, amigo. Parabéns. Temos um pequeno tempo para questões, comentários. Bom, se vocês estão tímidos, eu vou só... Estava aqui pensando que o título dessa mesa devia ser outro, devia ser Tensões, né? Porque eu acho que todos falaram de tensões de alguma maneira. E aí, com a fala de tensões, eu fiquei pensando em outra coisa que eu acho que reuniu todos os trabalhos aqui hoje, todas as pessoas que apresentaram, que é afeto, né? Eu acho que a gente conseguiu ver aqui um evento que foi ao mesmo tempo científico e afetuoso, simultaneamente, com as suas tensões. Bom, a gente passa então, se vocês estão mais quietinhas, a palavra para o Nelson. Aí acho que o Vitor também.